Olá pessoal, voltamos para dar continuidade na nossa aula de Android com PHP. Na aula de hoje eu vou dar a introdução na implementação do nosso formulário de cadastro de usuários. Então nós vamos implementar nessa parte inicial, que essa aula vai ser dividida, nessa parte do cadastro de usuários, vai ser dividida em várias partes, para essa aula não ficar muito longa, um único vídeo muito longo, então eu vou dividir ela em várias partes. Então aqui, o que eu vou fazer nessa primeira aula? Eu simplesmente vou recuperar as referências desses objetos que estão aqui na tela, que vão ser utilizados como entrada de dados pelo usuário. Então eu vou recuperar essas referências para que nós possamos utilizar depois, posteriormente, nas ações do nosso cadastro. Então eu não vou implementar nenhuma ação por enquanto, simplesmente buscar as referências. Aqui também, além desses campos de entrada de dados, eu vou pegar aqui também a referência do Progress Bar, pois ele vai ficar visível quando eu estiver fazendo o cadastro, e também vou buscar essa referência deste layout aqui, que eu vou utilizar também mais à frente, que vocês vão entender depois. Então aqui, ó, nesse layout aqui, ó, na verdade é esse aqui, ó, esse daqui. Esse layout aqui, ele não tem um ID, né? Então o que eu vou fazer? Esse layout aqui, eu vou colocar um ID para ele, que eu vou chamar ele de, vamos chamar ele de Form View, ou seja, que é o formulário que contém os dados que estão sendo visualizados pelo usuário. Então o que vai acontecer no nosso cadastro? Não vou fazer isso agora. Quando o usuário clicar no botão confirmar, esse formulário aqui vai ficar invisível e vai tornar visível o nosso Progress Bar, para mostrar que está sendo realizado algum processo. Terminou o processo, o Progress Bar fica invisível e torna o Form visível de novo. Então esse vai ser o processo do nosso cadastro quando a gente estiver realizando o cadastro na nossa base, realizando a comunicação com o nosso servidor em PHP. Só que aqui simplesmente eu só vou recuperar os objetos e depois esse processo eu vou fazer em aulas posteriores. Então vamos lá. Então aqui vai ser bem simples esse processo. Vamos abrir aqui, ó, a nossa classe registrar usuário Activity e vamos declarar os nossos objetos. Então aqui no Android, utilizando aqui a linguagem Java, a gente precisa recuperar essas referências. Se você utiliza a linguagem Kotlin, por exemplo, você vai observar que não é preciso fazer esse processo para retornar as referências do nosso objeto. Então vamos lá. Então vou colocar aqui edit test. Vamos importar aqui automaticamente essa classe, já importou ali para a gente. Eu gosto aqui para campo de entrada de dados, colocar aqui da seguinte maneira: edt nome, ou seja, eu gosto de colocar aqui, ó, um M na frente. Edit test edt e-mail. Vejam só que eu estou mapeando esses campos aqui. Falta aqui o usuário e o senha e o confirmar senha. Então vou colocar exatamente como está aqui, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu copiar aqui, colar, edt senha, edt confirmar senha e o usuário. Pronto, veja só, edt nome, usuário, e-mail, senha e confirmar senha. Exatamente como nós implementamos no nosso cadastro. Então, eu aconselho você sempre utilizar os mesmos nomes, aqui esses IDs que nós colocamos aqui no nosso código, para facilitar a localização. Esse M aqui é apenas uma nomenclatura de membro. Vamos colocar aqui também o botão, fazer o mesmo procedimento, coloca aqui, importar aqui também o botão M btn confirmar e a nossa view. Neste caso aqui nós estamos utilizando um scroll view. Então aqui, se eu quiser, eu posso não exatamente utilizar essa mesma referência, eu posso utilizar o objeto pai das minhas views, pois se por acaso eu resolver trocar essa minha view, eu não preciso ficar também trocando o objeto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar assim, ó, view
mFormView. Então esse aqui vai ser o nosso objeto que nós vamos estar utilizando, que tem container que está exibindo os componentes de entrada de dados pelo usuário. Aqui vejam só que até no botão também coloquei o M para dizer que isso aqui também é um membro da minha interface. Deixa eu só verificar aqui se na minha classe Login Activity, se eu utilizei esse mesmo procedimento. Vamos vir aqui, Login Activity, aqui eu não utilizei, ó, mas aqui é fácil a gente alterar. Vamos colocar aqui, ó, mbtn, só para a gente poder utilizar aqui o mesmo padrão, beleza? Prontinho. Vamos voltar aqui no registrar usuário. Agora nós vamos fazer o processo de recuperar as referências desses objetos, utilizando aquele método findViewById, que vai ser da seguinte maneira: mdt nome recebe edit test findViewById. Aí vamos passar aqui o ID do campo nome. E vamos fazer com o mesmo procedimento para os demais campos. Nome, senha. Nesse caso aqui, senha. Opa. E-mail. Opa. Usuário. Então, pessoal, a ordem aqui de recuperar os objetos não importa não, tá? É importante que você recupere todas essas referências aqui. Agora, o botão também. Que vai ser o button. findViewById, r.id, btn, confirmar. E aqui vamos colocar aqui, ó, o nosso formulário mFormView, findViewById, r.id, que vai ser o FormView. Pronto, aqui, então aqui nós recuperamos a referência dos nossos objetos. Então veja só que é dessa maneira que você deve fazer para recuperar essas referências. Então essa aula vai ser somente isso, e em uma próxima aula eu vou continuar a implementar esse cadastro, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, curta aí o nosso vídeo, compartilhe o vídeo do canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que serão publicados no canal. Então, até aquele grande abraço e até a próxima aula.